Número 15. A Las Vegas do Golfo. No coração do Golfo Pérsico fica o Bahrein, um lugar que surpreende visitantes de primeira viagem com um lado que eles nunca esperam. Enquanto grande parte da região é conhecida pelo silêncio, tradição e normas culturais rigorosas, existe aqui um ponto de energia que parece completamente diferente quando o sol se põe. É por isso que muitos viajantes o chamam discretamente de a Las Vegas do Golfo, não porque copia Las Vegas, mas porque se transforma a noite em algo muito mais moderno, acelerado e imprevisível. Durante o dia, o Bahrein costuma parecer calmo e estruturado. As ruas são organizadas, o calor desacelera o movimento e a vida segue um ritmo constante. Mas, à medida que a noite se aproxima, toda a atmosfera começa a mudar. As luzes passam a brilhar por Manama, especialmente no distrito financeiro e perto da orla. Estradas que pareciam vazias algumas horas antes de repente se enchem de carros de luxo, táxis e pessoas saindo para a noite. A vida noturna aqui não parece caos, mas tem uma intensidade silenciosa. Lojas em rooftops começam a abrir suas portas, com vista para o horizonte onde torres de vidro refletem as águas do Golfo. Expatriados, viajantes e locais se reúnem em espaços que parecem surpreendentemente internacionais. A música vem de dentro de hotéis, clubes privados e restaurantes em arranha-céus, criando uma paisagem sonora em camadas por toda a cidade. Diferente de outras partes da região, o Bahrein tem uma reputação de longa data por ser mais aberto em sua cultura de entretenimento. Isso não significa que seja selvagem ou descontrolado. Significa apenas que a vida após o pôr do sol é mais visível, mais social e mais dinâmica. Hotéis de alto padrão se tornam centros principais de atividade e muitos dos locais mais populares ficam dentro deles. À medida que a noite se aprofunda, o contraste se torna ainda mais claro. A arquitetura tradicional ainda permanece silenciosa ao fundo, mercados antigos, mesquitas e edifícios históricos, enquanto a poucos quilômetros dali, luzes de neon refletem arranha-céus modernos. Isso cria uma identidade dupla, uma enraizada em séculos de história do Golfo e outra moldada por finanças globais, turismo e migração. Nos fins de semana, a energia aumenta ainda mais. Restaurantes ficam abertos até tarde, áreas à beira-mar se enchem de famílias e grupos de amigos, e a cidade parece estar constantemente acordada. Até dirigir por Manama à meia-noite parece ativo, com rodovias iluminadas atravessando a ilha e conectando diferentes zonas sociais. Ainda assim, apesar do apelido, a identidade Las Vegas do Bahrein não é sobre excesso, é sobre contraste. Um lugar onde a cultura tradicional do Golfo existe lado a lado com a vida noturna moderna, onde valores conservadores e estilos de vida globais se sobrepõem silenciosamente sem se substituírem completamente. E esse contraste se torna ainda mais poderoso quando você avança para os distritos mais antigos da cidade, onde o segundo lado do Bahrein começa a aparecer. Número 10. Vestes, rituais, uma cidade congelada no tempo. Longe do horizonte iluminado da vida noturna moderna, outro Bahrein ainda existe, um que parece intocado pelo tempo. Nas partes mais antigas da ilha, a vida cotidiana segue tradições que permaneceram estáveis por gerações. Aqui, roupas, costumes e rituais sociais não são apenas símbolos culturais, fazem parte da identidade diária. Homens vestindo longas túnicas brancas e mulheres em trajes tradicionais modestos caminham por ruas estreitas, onde a arquitetura conta histórias de séculos atrás. A simplicidade das vestimentas não é moda, é herança, clima e respeito por valores culturais antigos. Essas roupas se movem com o vento, refletindo o ambiente desértico que moldou a vida nesta região, muito antes da existência de arranha-céus. As rotinas da manhã nessas áreas parecem completamente diferentes do centro urbano moderno. As lojas abrem devagar, sem pressa. As conversas acontecem pessoalmente, muitas vezes do lado de fora de pequenas lojas familiares que foram passadas por gerações. O ritmo de vida é visivelmente mais lento, quase como se o mundo moderno estivesse temporariamente pausado. Os rituais aqui estão profundamente ligados à religião e à comunidade. As orações diárias estruturam o ritmo do dia, e os chamados para oração ecoam pelos bairros, lembrando a todos do tempo de uma forma que não depende de relógios ou telas. Esses momentos trazem um senso de unidade, onde as diferenças modernas desaparecem em uma prática compartilhada. Os mercados nos distritos antigos parecem uma viagem a outra era. Becos estreitos levam a souks tradicionais,
onde especiarias, tecidos e produtos artesanais ainda são comercializados de uma forma que parece autêntica e inalterada. Os vendedores cumprimentam clientes regulares pelo nome, e o ato de barganhar faz parte da cultura, não apenas uma transação. Até mesmo os edifícios parecem congelados na história. Casas de pedra coral, torres de vento e portas de madeira esculpidas com padrões intrincados refletem estilos arquitetônicos anteriores ao desenvolvimento moderno. Algumas áreas parecem quase preservadas, como se o tempo tivesse decidido desacelerar e protegê-las da mudança rápida. Ainda assim, não se trata de uma cidade presa ao passado. É mais correto dizer que ela existe em duas linhas do tempo ao mesmo tempo. Enquanto um lado do Bahrein corre em direção ao futuro, o outro lado se agarra fortemente à sua identidade, recusando-se a desaparecer diante da modernização. Esse equilíbrio cria uma experiência rara para qualquer visitante. Em um único dia, é possível testemunhar um horizonte futurista à noite e caminhar por ruas centenárias pela manhã. Poucos lugares no mundo mantêm esse tipo de realidade dupla de forma tão aberta, onde vida moderna e tradição antiga não se apagam, mas continuam lado a lado em uma coexistência silenciosa. Número 5. A fuga de fim de semana. No coração do Golfo, a vida no Bahrein segue um ritmo que parece completamente diferente da maioria dos países da região. Durante os dias úteis, o país se movimenta com negócios, construção, finanças e desenvolvimento acelerado. Mas a verdadeira transformação começa quando chega o fim de semana. No Bahrein, o fim de semana não é apenas uma pausa do trabalho, ele se torna uma fuga cultural completa. Quando a noite de quinta-feira chega, a energia em cidades como Manama começa a mudar. Os distritos de escritórios vão ficando lentamente vazios, as autoestradas ficam mais leves, as pessoas começam a se deslocar para pontos de lazer espalhados pela ilha. Famílias, jovens profissionais e expatriados entram todos na mesma mentalidade, desconectar da rotina e viver a ilha de forma diferente. Uma das partes mais únicas da cultura de fim de semana do Bahrein é como tudo parece compacto. Por ser um país insular, você nunca está longe de um ambiente completamente diferente. Em menos de 30 minutos, alguém pode sair de um distrito moderno de arranha-céus para uma praia tranquila e depois para uma paisagem desértica que parece intocada pelo tempo. O litoral se torna uma das zonas de fim de semana mais ativas. As praias se enchem de grupos aproveitando piqueniques, churrascos e encontros no final da tarde. As águas quentes do Golfo permanecem calmas, tornando-se um lugar natural para as famílias passarem longas horas sem pressa. Diferente de muitas cidades globais onde o relaxamento de fim de semana exige longas viagens, aqui tudo é próximo, fácil e espontâneo. Mas a fuga de fim de semana mais surpreendente no Bahrein não são apenas as praias, é a experiência no deserto. Logo fora das áreas urbanas, a paisagem muda rapidamente para extensões de areia aberta e estradas desérticas silenciosas. Durante os fins de semana, as pessoas dirigem até mirantes de dunas, acampamentos e encontros noturnos sob o céu aberto. O silêncio do deserto contrasta fortemente com a cidade moderna a poucos minutos de distância. Isso cria uma identidade dupla, vida urbana acelerada e isolamento natural completo coexistindo lado a lado. Outra parte importante da fuga de fim de semana é a conexão do Bahrein com a Arábia Saudita, vizinha através da Ponte do Rei Fahd. Muitos moradores usam o fim de semana para atravessar a ponte para compras, restaurantes ou viagens de lazer mais longas. Esse movimento transfronteiriço adiciona outra camada à identidade de fim de semana do Bahrein, fazendo parecer um centro regional em vez de uma nação insular isolada. Os centros comerciais também se tornam destinos centrais de fim de semana. Eles não são apenas espaços de varejo, mas zonas sociais onde as pessoas se encontram, comem e passam horas dentro de ambientes fechados para escapar do calor do Golfo. Cinemas, cafés e centros de entretenimento ficam lotados da tarde até altas horas da noite. De muitas formas, a cultura do shopping se torna uma versão controlada e climatizada da vida social durante os fins de semana. Quando a noite cai, a fuga de fim de semana do Bahrein toma outro rumo. A atmosfera fica mais relaxada, mas ainda ativa. Áreas à beira-mar se iluminam, cafés permanecem abertos até tarde e a vida social continua até altas horas da noite. Diferente de muitos lugares onde o fim de semana é lento e silencioso, aqui a noite frequentemente se torna a parte mais ativa do ciclo de fim de semana. Essa combinação,
Silêncio do deserto, encontros na praia, vida noturna da cidade, mobilidade transfronteiriça, criam uma estrutura de fim de semana que parece em camadas e dinâmica. O Bahrein não oferece apenas um tipo de fuga, ele oferece múltiplas experiências dentro de uma única janela de fim de semana. Número 1. Zero imposto de renda, zero fricção. Uma das realidades mais marcantes da vida no Bahrein é sua estrutura financeira, especialmente para trabalhadores, profissionais e residentes estrangeiros. O sistema é construído em torno de um princípio simples que se destaca imediatamente em escala global. Não existe imposto de renda pessoal. Para qualquer pessoa que trabalha no Bahrein, o salário que você ganha é o salário que você recebe. Não há dedução de imposto de renda pessoal, o que muda drasticamente a forma como as pessoas percebem trabalho, poupança e planejamento financeiro. Em muitos países, uma parte significativa da renda é reduzida antes mesmo de chegar ao indivíduo. No Bahrein, essa camada simplesmente não existe. Isso cria uma mudança psicológica direta na forma como as pessoas encaram o emprego. Uma oferta de trabalho não é apenas sobre salário bruto, ela se torna renda real e utilizável. Essa clareza reduz o atrito financeiro e torna a tomada de decisões mais simples tanto para empregados quanto para empregadores. Mas o aspecto de zero fricção vai além da tributação. O Bahrein construiu uma reputação como um dos ambientes mais favoráveis aos negócios no Golfo. Processos administrativos, registro de empresas e procedimentos de investimento estrangeiro são estruturados para reduzir atrasos desnecessários. Embora ainda existam regulamentações, o sistema geral é projetado para ser eficiente e relativamente simplificado em comparação com muitos padrões globais. Para expatriados, essa simplicidade é uma das principais razões pelas quais o Bahrein continua atraente. Visto de trabalho, procedimentos de residência e sistemas de patrocínio são estruturados de forma a apoiar uma grande força de trabalho internacional. Como resultado, o país desenvolveu uma população diversificada onde locais e profissionais estrangeiros trabalham lado a lado em finanças, construção, saúde, educação e serviços. Os serviços bancários e financeiros também refletem essa estrutura de baixa fricção. O Bahrein se posicionou como um centro financeiro na região, com fortes estruturas regulatórias e presença bancária internacional. Isso apoia tanto atividades corporativas quanto sistemas de finanças pessoais, tornando transações, poupança e investimentos mais acessíveis. Outra camada importante é a transparência dos custos diários. Sem imposto de renda pessoal e com sistemas financeiros relativamente previsíveis, os indivíduos podem planejar decisões de longo prazo com mais clareza. As pessoas frequentemente calculam poupanças, investimentos e custos de estilo de vida com menos deduções ocultas em comparação com muitos outros países. No entanto, é importante entender que zero imposto de renda não significa custo de vida zero ou responsabilidade financeira zero. Despesas diárias, habitação e serviços ainda moldam o estilo de vida geral, mas a ausência de imposto de renda pessoal remove uma das maiores deduções estruturais que existe na maioria das economias globais. Esse modelo financeiro também influencia padrões de migração. Muitos profissionais da Ásia, Europa e outras regiões do Oriente Médio são atraídos para o Bahrein porque a vantagem de renda líquida pode ser significativa. Um salário líquido maior frequentemente se torna um fator decisivo para escolher trabalhar e permanecer no país. Com o tempo, isso criou uma identidade econômica única, uma pequena nação insular com uma força de trabalho internacional altamente ativa, sustentada por um modelo de tributação que prioriza os ganhos pessoais em vez de deduções de renda. Juntos, zero imposto de renda e sistemas de baixa fricção formam uma das razões centrais pelas quais o Bahrein continua a se posicionar como um polo competitivo na região do Golfo, especialmente para profissionais que buscam eficiência financeira e crescimento profissional estável. Então, isso é apenas um vislumbre do Bahrein, um país onde a noite se transforma em um mundo completamente diferente. A tradição vive lado a lado com o luxo, e cada fim de semana parece uma mini fuga da realidade. Mas aqui está a verdadeira pergunta. Você preferiria experimentar o horizonte brilhante da Las Vegas do Golfo ou caminhar por uma cidade congelada no tempo onde história nunca desapareceu? Deixe nos comentários. E se você acha que o Bahrein já é surpreendente, espere até ver o próximo país.